Existe algum dispositivo para quebrar trombos, alguma forma de dissolver os coágulos dentro das veias? Como que é feito o tratamento da trombose? Será que é melhor ir lá, abrir a veia com bisturi, arranca aquele coágulo, joga fora e dá uns pontos ali depois? Será que é assim que funciona o tratamento da trombose? Existe algum dispositivo que vai lá igual uma furadeira e desfaz os coágulos sanguíneos? Como melhorar da má circulação da trombose ou da embolia? Como é feito o tratamento da forma correta? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, faz a sua inscrição no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E já clica no gostei, deixa o seu like, o seu joinha, a sua curtida. Isso é muito importante para a gente alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, o vídeo de hoje foi retirado de dúvidas que vocês deixam para nós nos comentários, lembrando que a gente recebe várias perguntas diariamente. Para a gente poder ficar fácil de te achar ali no meio de tantas perguntas, você precisa estar inscrito. O nosso time selecionou para hoje a seguinte pergunta: o que quebra o trombo? Então vamos falar se existe algum mecanismo que quebra esses coágulos sanguíneos, algum mecanismo que destrói esses coágulos. Será que é dessa forma que trata a má circulação e a trombose? Mas primeiro vamos entender como acontece a formação desses coágulos. Então, os coágulos sanguíneos eles se formam pelas próprias células do sangue. Aquelas pessoas, por exemplo, que fazem várias coisas que intoxicam às vezes, por exemplo, na sua alimentação, pessoas que fumam, tomam anticoncepcional, não faz atividade física, está com o organismo todo inflamado, ou seja, várias situações prejudicam a circulação. As células sanguíneas elas começam a se aglomerar, a se juntar, formando o que a gente chama de trombos, de coágulos sanguíneos. Esses trombos que entopem as veias, atrapalham a passagem de sangue ali e causam a doença que a gente chama de trombose. E a embolia é quando esse coágulo solta, ou um pedaço dele, ou ele todo se solta, se desprende de onde ele foi formado, vai parar em outra parte do corpo. O local mais comum, por exemplo, são nos pulmões, daí o nome é embolia pulmonar, que você já deve ter ouvido falar. Então, no nosso corpo, imagina se o nosso corpo tivesse só uma forma de fazer esses coágulos. Como é que eles iam sumir do corpo? Então, no nosso organismo tem dois, vamos colocar assim como se fosse dois times no corpo. Um time que forma coágulos, formam trombos, e outro grupo, outros componentes do nosso corpo que destroem esses coágulos. Ou seja, se eu faço, eu tenho que desfazer. O nosso corpo ele é inteligente, ele é uma máquina complexa, mas funciona bem, é perfeita. Então, de certa forma, existem dois sistemas no nosso organismo, aqueles que fazem esses coágulos e os que destroem. Mas você deve estar se perguntando aí, por que existem esses coágulos no corpo? Para que serve isso? Para parar uma perca sanguínea. Já pensou quando você se corta, não forma uma casquinha de sangue ali, uma casquinha no machucado para poder estancar o sangramento? Na verdade, coagulação do sangue é isso. É a propriedade que o sangue tem de talhar, de coagular para fazer aquela casquinha de machucado e impedir que você perca sangue. Só que por conta de várias coisas que prejudicam a sua circulação, envenenam as suas veias, essas casquinhas de machucado se formam dentro de veias saudáveis porque a circulação está muito prejudicada e a pessoa tem a doença que nós conhecemos como trombose. E o corpo existe mecanismos de se curar de uma trombose. Igual um machucado não cicatriza sozinho, não é verdade? O nosso corpo sozinho ele também consegue dissolver trombos, só que ele precisa de tempo. E é aí que existe o tratamento. O tratamento serve o quê? Para impedir o crescimento daquele coágulo a ponto de ter uma má circulação severa, ou que aquele coágulo fique tão grande a ponto de soltar pedaços e vai parar em qualquer parte do corpo. Então, por isso que existem as medicações para poder, ou os tratamentos, que a gente vai entrar mais a fundo em várias opções de tratamento, mas é por isso que o nosso organismo ele tem condições de dissolver, de se recuperar da trombose. Mas os tratamentos servem para ajudar a acelerar o processo e impedir também que a má circulação seja tão grave a ponto, por exemplo, da pessoa perder uma perna, perder um braço por causa de má circulação e trombose. As opções de tratamento, você deve estar pensando assim, tinha que ter um dispositivo que vai lá, igual uma furadeira e quebra aquele trombo, mas já parou para pensar que isso pode acontecer o quê? Soltar vários fragmentos pelo corpo? Já pensou? Então vai lá, Antônio, abre a perna da pessoa, abre aquela veia com bisturi, tira aquele coágulo, joga fora num balde, dá uns pontos ali e resolve.
quem dera fosse tão simples assim, pessoal. Tudo que a gente vai fazer no organismo de uma pessoa tem complicações. Até arrancar uma unha encravada tem riscos também. Concorda comigo? Então não é tão simples assim, só ir lá, passa o bisturi, tira o coágulo, dá uns pontos ali e tá tudo resolvido. Não. Ah, vai lá com um negócio por dentro da veia, aspira aquele trombo? Também não, quem dera fosse tão simples assim. Mas mexer no organismo humano, operar uma pessoa é algo complexo. Então, qual vai ser a nossa decisão? Quando a gente acha uma pessoa com trombose, a pessoa chega e a gente descobre, opa, tem um coágulo aí entupindo a veia, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que ponderar os riscos e benefícios. Existem vários tratamentos, mas a nossa conduta, o que a gente vai fazer para melhorar aquela pessoa é sempre baseado na gravidade do caso. Se é uma má circulação severa, a ponto da pessoa ter risco iminente de perder aquela perna, perder um braço, ou uma embolia que pode ser potencialmente fatal, a pessoa pode precisar de aparelhos para respirar, a pressão da pessoa está caindo, ou seja, situações extremas, aí sim a gente vai tomar medidas extremas para recuperar aquela pessoa rápido, antes que aconteça uma sequela irreversível, como uma amputação ou até mesmo o óbito, a morte daquela pessoa. Então a gente tem que ponderar isso. Se forem casos graves, casos de complicações irreversíveis ou risco de morte iminente, nós vamos fazer medidas também intempestivas, enérgicas para poder recuperar aquela pessoa. Existem sim procedimentos como o angiogete, que joga um jato de água e ao mesmo tempo aspira o trombo, tenta quebrar de forma hemodinâmica aquele trombo. Existem dispositivos de rotação como o Rotarex e o Aspirex que vão lá tentar fazer o que? Quebrar aquele trombo e aspirar para não soltar nenhum fragmento. Existem, mas esses procedimentos são de exceção. São em situações muito graves. Por quê? Porque os procedimentos têm complicações. Pode romper aquele vaso e fazer um hematoma, pode soltar um fragmento e parar em outra parte do corpo. Então, para situações extremas, situações graves, aí sim nós vamos tomar medidas graves. Existe sim, então, esses dispositivos que quebram o trombo, que destroem o trombo, que fragmentam e aspiram o trombo. Citei exemplos aqui: angiogete, Rotarex, Aspirex ou até mesmo cirurgias, como a embolectomia, que a gente passa um catéter para puxar aquele trombo. Existem cirurgias que você pode abrir a veia ou a artéria e tentar remover aqueles coágulos. Só que todos esses procedimentos são arriscados. Existem até procedimentos que você injeta através de catéteres com vários furinhos, catéteres microperfurados, remédios para dissolver o trombo, para desfazer aquele coágulo. Só que tudo isso existem complicações de sangramentos, complicações inerentes ao procedimentos como risco de embolia, riscos que às vezes não superam os benefícios. Nós vamos reservar essas situações para casos graves. Na grande maioria das vezes, 80% a 90% dos casos de trombose, eles são autolimitados, ou seja, o nosso próprio corpo. Lembra que eu te falei no início do vídeo que existe um time no nosso corpo que faz os trombos e um time no nosso corpo que desfaz os trombos? Então existem proteínas no sangue como plasminogênio que pode ser transformado em plasmina e ele vai lá dissolver aquele coágulo. O que eu faço com o tratamento? 80% a 90% das vezes a trombose ela não vai ser casos graves. Elas vão ser casos onde o nosso próprio corpo consegue lidar com aquela situação. Nós vamos dar remédios. Os mais comuns são os anticoagulantes, como o Xarelto, que é a rivaroxabana, o Pradaxa, que é a dabigatran, o Eliquis, que é a pixabana, a enoxaparina, que é o Clexane ou Versa, os derivados da cumarina, do dicumarol, como a varfarina, Marevan, Colmadin. Esses anticoagulantes não quebram trombo, não dissolvem trombo, não. Eles estabilizam o coágulo para que o nosso próprio corpo vá lá e dissolva aquele trombo. Ou seja, impede o crescimento daquele coágulo, impede a progressão da doença a ponto dela poder virar uma amputação, uma embolia fatal, para que o nosso próprio corpo vá lá e dissolva aquele coágulo, se recupere da má circulação e da trombose, assim como quando a gente corta, nós cicatrizamos a pele. Então, a grande maioria das vezes, o nosso próprio corpo dá conta do recado. Ele tem mecanismos para se recuperar da má circulação e da trombose. O que eu preciso é dar aquela ajuda para a pessoa se recuperar sem expor ela a riscos. Ou seja, eu vou usar o remédio para retardar a progressão da doença,
manter o coágulo estável, manter aquele trombo sob controle, para que o nosso próprio organismo se recupere. Essa é a conduta em mais de 80%, às vezes 90% dos casos de trombose. Casos graves, com risco de amputação ou de uma embolia fatal, aí sim nós vamos usar medidas mais enérgicas, como cirurgias, como procedimentos endovasculares, dispositivos de rotação que quebram trombos, dispositivos que jogam jatos pressurizados para quebrar o trombo e aspirar ele logo em seguida. Então essas medidas, pelo fato de terem muito risco e benefício, são reservadas para situações graves e extremas, como amputações, risco de amputação, da pessoa perder uma perna, perder um braço, perder a vida por uma embolia, e nas grande maioria das vezes, situações normais, digamos, entre aspas normais, né? Porque ter trombose e embolia não é normal, mas situações que na grande maioria das vezes, 80% a 90% dos casos de trombose, são tratados com medicamentos, que são os anticoagulantes, e geralmente evoluem bem, satisfatoriamente, a pessoa se recupera. Então sim, existem dispositivos para quebrar o trombo, mas eles não são usados para a grande maioria das pessoas. Na grande maioria dos casos, tratamentos com remédios, sejam eles em comprimido ou em injeções, que são os anticoagulantes. Mas se você quer entender como combater a má circulação para não precisar passar por nada disso, não quer ter o risco de ter uma trombose ou uma embolia, quer proteger as suas veias contra a formação de coágulos, vou te fazer um convite para ir na descrição desse vídeo e conhecer o protocolo antitrombose. Lá é onde eu vou te dar um plano de ação, um passo a passo para você colocar em prática, para você executar e ter a certeza que você está combatendo de verdade a má circulação, que você está realmente protegendo da forma certa as suas veias, a sua circulação contra a formação de coágulos, se prevenir contra uma trombose e diminuir o seu risco de ter uma embolia. Vai então na descrição desse vídeo e clica para conhecer o protocolo antitrombose. Vai também nos comentários. Deixa para mim o seu nome nos comentários, a cidade que você está falando, sugestão para os próximos vídeos, o que você está achando aqui do canal, o que você quer ver por aqui, para a gente saber o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez mais relevante, mais legal para você. Não esquece de clicar no gostei se você aprendeu algo importante aqui comigo hoje, de deixar o seu joinha, o seu like, a sua curtida e se inscrever no canal. Toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos conteúdos que virão por aqui. Tem muita coisa boa que a gente está preparando para vocês. Espero então no próximo vídeo. Não perca!